Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Poderia ficar de pé um pouquinho mais? Vocês estão cansados? Aleluia, Deus tem coisas para fazer hoje em nosso meio. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração de processos. Estamos vivendo um tempo de crescimento e avanço. E principalmente de intimidade com Deus, né? Deus nos chamou para esse lugar, nos reuniu essa noite aqui para falar uma palavra que vai transformar nossas vidas. Ele nos alcançou, Ele nos libertou, e essa noite você vai entender o seu papel no reino de Deus, para que você foi chamado, qual o seu propósito, porque Deus conta com você nessa última grande comissão, nessa estação que nós estamos vivendo, onde a palavra diz que os campos já estão brancos, e nós precisamos estar atentos, amém? Eu queria que você continuasse, vamos ter alguns momentos, um pouquinho de momento para orar, você vai ter alguns minutos para falar com Deus. Você tem liberdade nesse lugar de poder conversar com o Pai. Ele conhece, Ele sabe as suas necessidades, mas Ele gosta de ouvir a sua voz. Você não precisa, como eu sempre digo, esperar que alguém suba aqui para que você comece a prestar um culto a Deus. O culto ele já começou desde quando você saiu da sua casa com expectativas para aquilo que Deus iria fazer nessa noite. Você já pode vir rendendo graças, declarando que pessoas serão alcançadas, que a sua vida vai dar uma guinada, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Senhor, nós te rendemos graças pela tua fidelidade. Nós reconhecemos o teu senhorio, Jesus Cristo. Reconhecemos o teu sacrifício naquela cruz. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor morreu para que eu pudesse ter vida, para que nós pudéssemos ter vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Nós temos o privilégio de sermos anunciadores do teu evangelho nessa terra. Senhor, que nós não venhamos a viver uma vida sem propósito, que nós não venhamos a viver uma vida sem sentido, mas que tenhamos a consciência que somos importantes para ti, que o Senhor conta conosco nessa estação, que o Senhor coopera conosco na pregação do evangelho. Os campos estão brancos, os campos estão brancos, existe uma urgência para alcançarmos o perdido. Nós cremos que o Senhor está voltando, Jesus. E a tua vontade é que os teus trabalhadores estejam ativos, sejam ousados, sejam intrépidos para alcançar vidas. Nós reconhecemos, Jesus, e consagramos as nossas vidas a ti. Consagramos as nossas vidas, estamos aqui na posição daqueles que desejam te servir, que desejam investir as nossas vidas, o nosso tempo, para fazer a tua vontade. Quem éramos nós antes da tua palavra? Quem éramos nós antes da luz do evangelho brilhar sobre nós? Nós não conseguimos mais enxergar quem éramos nós, porque hoje nós vivemos uma vida totalmente diferente. Foi essa vida que o Senhor preparou para nós, uma vida em abundância. A paz que excede todo entendimento nos alcançou. Nós não estamos mais presos, Jesus. As cadeias que nos prendiam não nos prendem mais. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Existe liberdade nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Convidamos a tua presença nesse lugar. Faz o teu querer. Que não seja mais um culto, um simples culto, mas que seja uma entrega de coração a ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a ti. Reconhecemos que sem ti nada somos. Sem ti nada somos. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho naquela cruz para morrer por nós. Obrigado por ter entregue o que era de melhor. E é por isso que nós desejamos entregar o que temos de melhor. Senhor, nos livra de viver uma vida sem propósito. Nos livra de viver uma vida sem sentido. Não queremos apenas sobreviver, mas queremos viver. Aleluia. Viver para ti, Jesus. Declaro em nome de Jesus a palavra de hoje caindo no bom solo do coração dos meus irmãos. E eles crescendo e avançando para toda boa obra, crescendo em graça, sabedoria e conhecimento da palavra. A tua palavra nos libertou e nós cremos que uma palavra que é direcionada, ela jamais volta vazia. Aleluia. Somos felizes porque temos a tua presença em nossas vidas. Aleluia. Você pode sentar.
Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Rendemos graças, Santo Espírito. Não é na nossa força, não é no nosso querer, mas sabemos que é você em nós. Aleluia. Deixa eu botar aqui o reloginho, né? Aleluia. Deus é bom. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Amém. Nós estamos em um lugar de novos começos, né? É nesse lugar onde nós somos afiados, onde Deus Ele nos traz direções para que possamos viver uma vida plena em Cristo Jesus. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que ao final o dirigente também vai fazer essa pergunta, mas só para me situar aqui, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Só para que eu pudesse saber, faz assim com sua mão, só para mim saber se tem alguém. Temos algumas pessoas ali atrás, temos umas pessoas ali também, mas eu vejo que a maioria das pessoas são de casa. Isso vai me dar uma certa liberdade para apertar um pouquinho. Isso é bom também. Mas precisamos estar atentos e certamente depois dessa palavra dessa noite você vai entender o quanto é importante que você esteja disponível para fazer a obra do Senhor. E quando eu falo fazer a obra, é alcançar os perdidos, amém? Essa é a vontade de Jesus. Eu gostaria que você abrisse lá em João 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Nós estamos nas nossas super quintas com o tema Os Campos Estão Brancos, amém? E certamente nessas super quintas você vai ser aguçado a fazer alguma coisa. Deus não nos chamou para ficarmos sentados em uma cadeira de uma igreja, esquentando o banco, mas ao contrário, para cada um de nós existe um propósito bem definido. Existem pessoas que Deus deseja alcançar através da minha e da sua vida. Você é um potencial agente transformador nas mãos de Deus. Deus Ele deseja de fato usar as suas mãos para alcançar vida, usar os teus pés para ir até os perdidos, usar a tua boca para liberar palavras de vida. Amém? Para transformar realidades. Quando nós entendermos isso, nós vamos de fato ver as coisas acontecendo, nós vamos ver de fato o reino avançando, expandindo sobre essa terra. João 4, capítulo 4, versículo 35, o tema central diz, né, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz o seguinte: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejam os campos, porque já branquejam para a ceifa. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia a mensagem, veja como ela traz esse versículo. Ela diz o seguinte, João 4, versículo 35. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem. Agora digo eu, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos estão maduros. É tempo da colheita. Aleluia. Diga, é tempo da colheita. É tempo da colheita. E ele continua dizendo, o ceifeiro não espera. Ele vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Aleluia. Mas antes da gente explicar aqui essa pequena passagem, nós precisamos entender o contexto, né? Se nós voltarmos um pouco, em João capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia vai falar sobre um encontro, né, de uma mulher samaritana com Jesus. E após aquele encontro, a vida dela foi transformada. E não apenas a vida dela foi transformada, mas imediatamente ela foi usada, como eu disse aqui no início, como um agente para transformar a vida de outras pessoas. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 1, você também pode me acompanhar, diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então a Bíblia diz que Jesus, ele estava em determinado lugar, ele ouviu falar que os fariseus comentavam que ele estava batizando mais do que João Batista, né, do que João. E se bem que a Bíblia diz que não era ele que batizava, mas os seus discípulos. Então a Bíblia diz que Jesus, ele deixa a Judeia e ele precisava ir para a Galileia. Mas existia algo entre essas duas regiões, nessas duas províncias, que era a Samaria. E o que acontecia? Lá na Samaria, os samaritanos, quando você estuda a palavra, os samaritanos, eles são um povo ao qual os judeus, eles não
têm um bom relacionamento, né? Os judeus, eles reconhecem os samaritanos como um povo impuro, um povo ao qual não pode ter contato, inclusive nem usar as coisas, né? Eles consideravam de fato um povo impuro. E a Bíblia diz então que Jesus, ele decide se retirar, e no versículo 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas se você for ver o contexto, os estudiosos dizem que os judeus, eles dificilmente passavam pela Samaria. Eles preferiam dar uma volta até chegar a Galiléia do que passar pelos samaritanos, para você ver o quanto de rivalidade, né, de contenda existia entre esses dois povos. Mas Jesus, a Bíblia diz que era necessário. Não se fala apenas de uma decisão porque precisava passar por um caminho, mas existia um propósito para Jesus passar naquele lugar. E a Bíblia então diz que, chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. A Bíblia diz então que Jesus, ele estava cansado e ele decide então se assentar junto a uma fonte, por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Então a Bíblia diz que nisto, uma mulher samaritana, ela veio tirar água e Jesus então começa uma conversa com aquela mulher. Ele diz: dá-me de beber. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, ela ficou surpresa com aquele pedido e diz: como você, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus, ele agora começa o diálogo com uma mulher que era samaritana, e isso quebra qualquer tipo de padrão, porque além de ser samaritana, um povo que já não tinha um bom relacionamento com os judeus, também era uma mulher. Dentro daquela cultura, a mulher, para você ver como eram os casais, o homem precisava ir na frente e as mulheres iam atrás. Elas não tinham nenhum relacionamento público com seus maridos. E agora Jesus, ele quebra toda essa barreira e ele conversa com uma mulher e ainda por cima samaritana. Então ela se surpreende e diz: como você, sendo judeu, pede água de beber para mim? Então Jesus lhe replica: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo, me daria de beber. Dar-me de beber. Tu lhe pedirias e eu te daria a água da vida. No versículo 11, nós vamos ler aqui essa passagem, depois vocês vão entender. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens nem balde para tirar a água do fundo do poço. E como é que você vai me dar essa água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seus gados? E Jesus então afirma: quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e eu nem precise mais buscá-la. E aí Jesus então agora ele vai dizer o seguinte, ele vai surpreender a mulher dizendo: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. No versículo 19, a Bíblia diz então que Jesus, aquela mulher reconhece Jesus como um profeta, porque ele tinha visto, né, ele revelou aquilo que estava acontecendo com ela. E então ela vai dizer: os nossos pais adoravam no monte, vocês entretanto dizem que precisamos ir até Jerusalém, que lá é o lugar de se adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte, referindo-se ao monte onde eles adoravam, né, os samaritanos, mas também nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem pelos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus espíritos os adorem em espírito e em verdade. E a mulher então diz: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então aqui depois a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se revela como Messias. Ele diz: eu sou este que fala contigo. Então a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela sai se alegrando e ela vai para a cidade pregar, dizer às pessoas que ela tinha tido um encontro com Cristo,
né? Vinde comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este homem porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Então nós chegamos aqui agora no versículo 34, né? A Bíblia diz então que os discípulos, eles chegam naquele momento e eles ficam admirados por ver Jesus conversando com a mulher, né, samaritana. Mas a Bíblia diz que eles não decidiram nem perguntar, né? Ninguém perguntou a ele: por que você está conversando com a mulher? Por que você estava conversando com ela? E aí Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Então Jesus, na Judéia, né, existia-se um estudo, eles tinham uma média de que uma plantação de trigo, da semeadura até a colheita, ela levava em torno de 120 dias, em torno de 4 meses. E Jesus usa de um aspecto natural para dizer àqueles homens: olha, vocês não estão dizendo que 4 meses se vai da ceifa e da colheita? Eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo aqui. Alguém recebeu a palavra, alguém foi influenciado pelo que existe em mim, e agora essa pessoa está trazendo outros. Levantem os seus olhos, tirem os olhos do natural e vejam, os campos estão brancos. Pessoas estão chegando para serem alcançadas pelo Evangelho. Porque o que aconteceu? Aquela mulher, através de um contato, através de um relacionamento com Jesus naquele momento, né, ela foi alcançada por aquelas palavras, ela de fato reconheceu que era o Cristo, e a Bíblia diz que ela foi até a sua cidade e ela trouxe muitos samaritanos para ouvir a palavra, e a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciava. Veja que poderoso, uma pessoa que foi influenciada pelo poder do Evangelho, teve a capacidade de anunciar para toda uma cidade, e aquela cidade foi alcançada, os samaritanos foram alcançados. A Bíblia diz que eles chegaram a tal ponto de dizer àquela mulher: já agora nós não cremos apenas pelo que você disse, mas nós cremos porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então uma mulher, uma pessoa que teve um contato com Jesus, que descobriu de fato a fonte que jorra água viva, que teve a sua vida transformada, em poucos minutos estava alcançando toda uma cidade. Meus irmãos, sabem que eu creio que Jesus, Ele tem nos dado uma cidade. E quem sabe você é o candidato perfeito para ser aquele que, porque está debaixo da influência de Jesus, irá alcançar Araripina, irá alcançar outras cidades, irá alcançar a sua família. Nós somos portadores do Evangelho, nós somos embaixadores de Cristo. Já existe uma palavra que está dentro de nós e que tem a capacidade de alcançar vidas, de transformar situações. Mas para isso nós precisamos nos dispor. Quando Jesus diz: levantai-vos os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos, Ele está se referindo à colheita espiritual. Ele está falando sobre as oportunidades que nós temos de trazer pessoas para o reino de Deus. Sabe que o Senhor, Ele deseja de fato nos dar oportunidades para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas Ele precisa que, antes mesmo que essas pessoas digam sim, Ele precisa do seu sim. Ele precisa que você diga sim para o chamamento espiritual. Ele diga que você diga sim para aquilo que Ele tem preparado para você, para o seu propósito de vida. Jesus, Ele conta comigo e com você. Os campos já estão prontos, já existe, tudo já está preparado. Mas a palavra fala que faltam trabalhadores. Faltam pessoas que se disponham a se levantar e alcançar os perdidos. Talvez essa mensagem hoje pareça uma mensagem evangelística e de certo modo é. Mas ela tem de fato um cunho de alcançar a sua vida para que você entenda a importância de se levantar dessas cadeiras. Deus, Ele não tem filhos paraplégicos espirituais. Deus, Ele quer que você se levante e entenda a sua responsabilidade no reino. Essa responsabilidade, essa comissão não foi dada apenas aos pastores, aos profetas, mestres evangelistas, não. Todos nós temos uma responsabilidade enquanto filhos de Deus, de nos levantarmos e proclamarmos o Evangelho da transformação, o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. Aleluia, você está aqui? Aleluia. Então ele diz àqueles discípulos: vejam, levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão prontos. E eu coloquei aqui, assim como a colheita deve ser feita no momento certo, para não perder a safra, a evangelização requer prontidão imediata. Aleluia, porque nós sabemos que se nós plantamos algo e no tempo da maturação o fruto está maduro e se não for colhido ele vai se estragar. Queridos, nós temos visto vidas sendo ceifadas, pessoas que estão se perdendo, mas a palavra diz que os campos já estão prontos.
As oportunidades já estão dispostas, já estão prontas, mas precisam de pessoas que estejam disponíveis para colher os frutos. Aleluia! Nós vamos ver no início da igreja primitiva, né, principalmente a igreja do primeiro século, que eles eram empenhados em evangelizar, eles tinham desejo de fato, ainda que sofressem perseguições, eles estavam prontos para evangelizar, para alcançar vidas. A Bíblia diz que quando acontece Pentecostes, né, lá em Atos, depois daquilo, Pedro ele se levanta com ousadia e através de um discurso, 3.000 pessoas são alcançadas, debaixo do poder de Deus, debaixo da ousadia do Espírito, ele se levanta e muitas pessoas são alcançadas. E Deus deseja te usar também como um Pedro nessa geração. Deus deseja usar a sua vida como um farol para que as pessoas sejam alcançadas. Pessoas lá fora, como eu sempre digo, estão pedindo respostas e você pode ser usado como uma resposta de Cristo nessa geração. Deus deseja te usar a sua vida para ser um sinal, de fato, para mostrar às pessoas que a palavra dele funciona. Assim como Cristo transformou a sua vida, ele agora quer te usar de uma pessoa que foi transformado, agora para uma pessoa que é transformadora. Como de fato um agente de milagres. Alguém que passou por um processo de transformação, mas que agora coopera com Jesus para transformar outras vidas. Aleluia! Mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Assim como os discípulos da igreja primitiva pagaram, eles não ficavam intimidados, eles não tinham medo de pregar o evangelho, eles não tinham medo de pregar as boas novas, porque eles entendiam, ele pagou um preço por mim, ele teve a coragem, a determinação de ir para a cruz, para morrer por nós. Eu não posso ser covarde de não pregar, de não anunciar aquilo que transformou a minha vida. Você não pode ser um covarde de ficar apenas sentado enquanto pessoas estão morrendo lá fora. E você tem a resposta que elas precisam. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, se você puder abrir, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18, vocês encontraram? A Bíblia diz o seguinte, Jesus, aproximando-lhes, falando dos discípulos, né? Jesus estava próximo de ir aos céus e ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E então aqui nós vemos a grande comissão, esse versículo é conhecido como a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, essa é uma promessa do Senhor, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas veja que ele dá uma ordem, ele diz, vão portanto e façam discípulos, façam pessoas que serão meus seguidores, que irão guardar os meus ensinamentos. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, você pode acompanhar comigo, ele diz, e disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele continua dizendo, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado tudo isso, foi recebido aos céus e assentou à direita do Deus Pai. E a Bíblia diz então que eles, imediatamente, tendo partido, pregaram por todas as partes, e que eu acho maravilhoso esse final, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiriam. Aleluia. A Bíblia diz então, ele diz que aqueles homens, depois de ouvirem a ordenança, o mandamento de Jesus, pedindo que eles fossem e pregassem o evangelho a toda nova criatura, eles partiram e pregaram por todas as partes. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles e os sinais o acompanhavam. Quando você for, meu irmão, pregar o evangelho, você não vai só. O Senhor vai cooperar com você, os sinais o acompanharão, ainda que se levantem situações para tentar te impedir. A Bíblia diz que vocês vão pegar nas serpentes, vocês vão beber algo mortífero, mas não vai causar dano algum. As investidas que vão vir na sua vida, elas não vão ter o poder de te parar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ao contrário, é você avançando e eles recuando. E a Bíblia diz que Deus vai cooperar conosco.
Aleluia, existe uma mão poderosa que nos acompanha. Você não precisa ter medo de como será. Você não precisa ter medo do que falar, porque o Espírito Santo está com você. Existe uma presença que está dentro de você, que vai te acompanhar, que vai te direcionar, que vai te dar as palavras no momento certo. Um eu te amo carregado de poder do Espírito Santo transforma vidas. Você não vai precisar falar demais, mas as poucas palavras que vão sair da sua boca vão ter poder de trazer vida, porque o Senhor vai cooperar contigo, porque os sinais vão acompanhar. Pessoas que estão ali doentes, enfermas, a palavra diz que você vai colocar suas mãos sobre ela e vida vai surgir, elas serão curadas, elas terão as suas vidas transformadas, mas isso só vai acontecer se você entender o chamamento. Ide, portanto, e fazei discípulos. Se você se levantar e fazer alguma coisa, para que os sinais te acompanhem, você precisa ir. Para que os sinais te acompanhem, você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Você precisa ir. A igreja ela é apenas uma escola onde você está aprendendo, onde você recebe palavras, mas nosso campo missionário é lá fora. As verdadeiras almas que Jesus que deseja alcançar estão lá fora. É muito bom estar aqui, é muito bom ter um ambiente climatizado, uma igreja organizada, mas você precisa entender que é imediato. É imediata a salvação. Jesus está voltando. Isso não são palavras lançadas ao vento. Jesus está voltando. E Ele deseja que a sua igreja seja forte e operosa nessa terra. Aleluia. Nós não podemos ficar parados, nos sentirmos, entrarmos numa situação de letargia, de conformismo, de conforto. Não. Vidas dependem do nosso posicionamento. Vidas esperam que você se levante para serem alcançadas. Existem pessoas que estão clamando por vida lá fora. E você tem a resposta que elas precisam. Aleluia. T.L. Osborne, ele diz uma frase que essa frase me impactou. Uma igreja que não está interessada em salvar o perdido, ela já está perdida. Uma igreja que não está interessada em salvar o perdido, ela já está perdida, porque ela não entendeu o seu propósito. Aleluia, nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Nós somos fortes, nós somos determinados, nós somos um povo valente. As palavras que nós recebemos aqui, elas têm o poder de transformar vidas, de mudar rotas, de mudar situações. Tem pessoas que estão caminhando de fato para o inferno, mas o Senhor vai te usar como aquele que vai alcançar, que vai direcionar, que vai ser como um GPS direcionando para uma nova rota. E quando elas entrarem nesse novo caminho, elas terão as suas vidas libertas, elas irão alcançar a misericórdia do Senhor, elas verão que vale a pena viver para Cristo. Aleluia, aleluia. John Wesley diz: Senhor, não me permita que eu viva inutilmente. Aleluia, queridos, não vivam uma vida inutilmente. Existe um propósito para você. O Senhor não te tirou de onde você estava, se não existisse um propósito para você. A palavra diz em Colossenses 1,13 que Ele nos arrancou de uma situação do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos num reino, hoje é uma realidade diferente a qual nós vivemos. Nós não estamos mais presos, não existem mais amarras que te prendem. Você é livre para proclamar o Evangelho de Jesus. Você não precisa esperar que apenas os pastores, como eu disse, os dons ministeriais se movam. Existe um ministério para você, o ministério da reconciliação. Aleluia. Não é sobre cargos, não é sobre palavras bonitas, sobre eloquência, não. É da sua forma, do seu jeito. Jesus vai alcançar pessoas do seu jeitinho. Você não precisa ser cópia de ninguém, você não precisa querer parecer comigo, com o pastor Galeno, não. Da sua forma, do seu jeito. O Senhor vai te usar poderosamente para alcançar vidas, para transformar vidas. Aleluia. A grande comissão não foi uma tarefa apenas dos primeiros discípulos, mas para todos nós cristãos. Nós estamos sendo chamados, queridos, para compartilhar as boas novas do Evangelho. E a boa notícia é que Ele está conosco. O Senhor está conosco nessa missão. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus, ele faz uma pergunta àqueles discípulos. Ele pergunta: o que é que as pessoas estão dizendo? Ou quem dizem que eu sou? E alguns discípulos começam a dizer: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que você é Jeremias. Então Jesus pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, tem uma revelação de quem era Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ouvindo aquilo, aquela revelação que tinha vindo do Pai para Pedro, ele diz: eu também te digo, Pedro, ou Petros, uma pequena pedra. Sobre essa pedra, Jesus falando sobre ele, trazendo agora uma revelação baseada naquilo que Pedro tinha revelado aos outros. Ele diz: sobre essa pedra, a pedra angular,
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus aqui, você vai ver esse termo igreja em poucas passagens, e esse termo igreja significa eclésia, que é uma palavra que foi originada do grego, mas ela foi adotada pelos romanos, né? E ela significava um grupo governamental, pessoas que seguiam ordens de um rei, de um imperador. Eles eram responsáveis por assegurar que a vontade e os decretos daquele imperador fossem obedecidos em todo o império. E Jesus usa esse termo para se referir ao ajuntamento dos seus discípulos, ao ajuntamento das pessoas que fossem alcançados. Esse mesmo grupo também, né, a eclésia, no sentido de cidadãos romanos, quando Roma ele alcançava um território inimigo, ele derrotava um território inimigo, ele mandava a sua eclésia, pequenos grupos que tinham o quê? O objetivo de influenciar aqueles povos. Eles influenciavam com a sua língua, com a sua forma de vestir, com a sua forma de comer. E aquelas pessoas desejavam, né, elas começavam a ser influenciadas e daqui a pouco elas se tornavam cidadãos romanos. E a Bíblia diz que Jesus ele usa esse mesmo termo, nos chamando de eclésia. Um povo que está aqui para assegurar a vontade de Deus nessa terra. Um povo que é enviado ao campo do inimigo para influenciar pessoas. Você não pode mais ser influenciado, agora você é um influenciador. Você é a eclésia de Cristo e quando você vai, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Aleluia, nós estamos aqui com o poder de influenciar pessoas. Onde você estiver, ali é um campo missionário, ali terá pessoas que são potenciais, pessoas que podem ser cidadãos do reino, pessoas que através da sua tomada de atitude serão alcançadas e serão influenciadas. É na sua escola, é na sua casa, é no seu trabalho, onde você estiver, é um campo missionário. Nós somos todos missionários, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. É tirar as pessoas do inferno, é saquear o inferno e levar as pessoas para o reino dos céus. Aleluia! Nós vivemos debaixo de um poder, queridos. Deus está nos preparando para essa grande comissão final. Como eu disse, Jesus está voltando, Ele deseja nos usar. Não é só apenas não são pessoas específicas, não são os especiais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele deseja que todos nós estejamos envolvidos nessa última grande colheita. Aleluia, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Levantem os seus olhos. Abram seus olhos. O problema é que nós estamos colocando nossos olhos demais naquilo que é material, naquilo que é passageiro, enquanto as coisas que estão eternas estão ficando de lado. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E quando você se levantar como uma eclésia de Cristo, você vai influenciar pessoas. Elas vão se tornar cidadãos dos céus, assim como você. E você vai dizer para as pessoas vão perguntar, mas o que é que eu ganho com isso? As pessoas lá fora estão doentes, como eu disse, estão enfermas, estão passando por misérias, estão com problemas mentais. E você vai dizer, ei, no reino tem cura. Porque Ele já levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos curados. Aqui no reino você pode viver uma vida e vida em abundância. Você não precisa mais viver uma vida de dependência de remédios. Você não precisa viver uma vida mais de enfermidade, não. No reino existe cura disponível. Pessoas que estão vivendo uma situação financeira difícil. O Cristo se fez pobre para que fôssemos ricos. Jesus é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é o bom pastor e nele nada nos falta. Aleluia. Pessoas que estão passando por situações de crise de ansiedade, de depressão. Mas no reino a palavra diz que existe alegria no Espírito. Essas pessoas, quando você influenciá-las e elas vierem para o reino, elas irão gozar de alegria no Espírito. Aleluia. Aleluia, pessoas que estão se sentindo fracas. A Bíblia diz que da fraqueza, força brota em nós. Aleluia. Elas se tornarão fortes. Aquilo que de alguma forma as aprisionava, que de alguma forma as puxava para uma condição de miseráveis, no reino não vai ter essa influência. Porque agora o que influencia elas é o Espírito Santo. É o Espírito de vida e não de morte. Aleluia. Deus é bom. E nós iremos poder dizer a elas, olha, não importa qual o contexto ou qual a realidade de vida que você vive, mas eu posso te dizer uma coisa, no reino de Deus, você vai viver vida e vida em abundância. É uma realidade diferente. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. E eu anotei aqui uma frase que eu falei uma vez e isso marcou a minha vida.
Se a vida cristã que você diz viver não te motiva a anunciar as boas novas do reino, pode ser que você esteja vivendo qualquer outro tipo de vida, menos o evangelho genuíno de Cristo. Se a vida que você tem não te move, queridos, não te faz desejar alcançar os perdidos, você talvez esteja vivendo qualquer tipo de outra vida, menos o evangelho genuíno, porque o evangelho é anunciar as boas novas, é alcançar os perdidos, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis poder, diga poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós nos disponibilizamos a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que receberemos capacidade, que receberemos força, que receberemos poder. Não é na minha capacidade, não é na minha eloquência, não é no meu grau de escolaridade. A Bíblia diz que virá um poder sobre nós, descerá do alto e nos envolverá. E você vai se pegar fazendo coisas que você achava que você não era capaz, mas é porque não era na sua capacidade, é no poder de Deus que virá sobre a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que você vai ser testemunha. Aleluia, um poder disponível que nos faz sermos testemunhas. O que é ser testemunha? É o ato de fato de confirmar a veracidade de algo. A Bíblia diz que nós vamos confirmar a veracidade de que Cristo transforma vidas. Aleluia, o poder de Cristo já está disponível para nós. Já existe poder disponível para você. Como eu disse, não é na sua capacidade, talvez você se ache hoje incapaz, mas o que é que eu vou falar? Eu não sei nem falar direito, eu sou iletrado, eu não tive as oportunidades que outros tiveram. Deus está te dando oportunidades, você precisa aceitar ser usado por Ele. Aleluia, Deus é bom, aleluia. E Ele diz aqui que nós seríamos testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. E muitas vezes quando nós lemos esses versículos, nós pensávamos que era o seguinte: primeiro influencia Jerusalém, depois influencia a Judeia e Samaria e depois os confins da terra. Mas entenda, enquanto nós alcançamos a nossa cidade, nós podemos também estar influenciando o nosso estado, nós podemos estar influenciando o nosso país, nós podemos estar influenciando as nações. Nós não precisamos fazer primeiro começar por aqui, depois ir para cá e por aqui. Não, nós podemos influenciar o nosso mundo, nós podemos influenciar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Aleluia, porque não existem barreiras. Não existem barreiras geográficas, não existem barreiras demográficas. Sabe qual é a maior distância que pode se levar para pregar um evangelho? É o profundo do coração de um homem que não conhece a Deus. Mas a palavra diz que o evangelho ele tem a capacidade de ir no mais profundo do homem e os arrancar das trevas. Aleluia. Não existe nenhum lugar distante que o poder do evangelho não seja capaz de salvar vidas. Aleluia. E Deus deseja te usar. Deus deseja usar você para alcançar vidas. Deus deseja usar você para transformar situações. Talvez você veio aqui hoje e talvez você tenha uma vida maravilhosa. Talvez você tenha uma família exemplar. Talvez você esteja com sua situação financeira perfeitamente. Talvez você esteja fazendo a faculdade, esteja na escola. Parece que tudo está bem. Mas ainda existe um lugar que só pode ser preenchido por Cristo na sua vida. Se Cristo não estiver envolvido na sua vida, nada disso fará sentido. Mas talvez também você esteja sentindo um vazio existencial. Talvez você esteja perguntando por que essas coisas estão acontecendo comigo. Porque eu tento fazer as coisas certas e nada dá certo na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é a resposta para você. Jesus é aquele que pode transformar a tua vida, mas para isso você precisa abrir seu coração e permitir que o evangelho transforme. Na sua capacidade, na sua força você não pode fazer, mas Jesus como a resposta pode transformar a sua vida. Aleluia, talvez você pense que você recebeu um convite para estar aqui essa noite, apenas para ouvir uma palavra de autoajuda, mas não é a ajuda do alto. São palavras de verdade que podem transformar a sua vida, como transformou a minha vida, como transformou a vida de muitos que estão aqui essa noite. Talvez você que esteja nos assistindo aí,
ou que vai ver essa gravação depois, você esteja nesses questionamentos da sua vida. Será que vale a pena mesmo viver? Será que vale a pena mesmo continuar vivendo? Porque eu estou passando por isso, porque eu não consigo resistir a isso. Vale a pena, Jesus é a resposta. Jesus está pronto para transformar a sua vida. Dê uma oportunidade para o Evangelho e você vai ver a capacidade de Deus de te transformar, e não apenas de te transformar, mas de te usar para salvar vidas, para alcançar outras pessoas. Aleluia, fomos transformados para transformar vidas. Aleluia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, se o louvor quiser ir subindo. Capítulo 5, versículo 18 diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja que a Bíblia diz que nós temos um ministério. Diga, eu tenho um ministério. Aleluia, a Bíblia diz que nós temos um ministério da reconciliação, reconciliar Deus com o mundo, falando para aquelas pessoas que Deus não está mais imputando a elas as suas transgressões. Deus não está como aquele que está apontando o dedo, que está condenando, mas Ele está pronto para amá-las, para recebê-las. A palavra diz: achegai-vos ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça em tempo oportuno. Aleluia, o Senhor está com os braços abertos para receber você. Aleluia. Mas como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviadas? A Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Aleluia. Você tem o ministério da reconciliação. Deus quer te usar. O que é que você tem feito com esse ministério? O que você tem feito com o ministério da reconciliação? Nós somos ministros da reconciliação. Você não quer ser um ministro? Pronto, estou te dando uma boa notícia. Você é ministro da reconciliação. Deus te chamou para ser um ministro nessa terra, para alcançar os perdidos. Eu estava lendo uma história bem interessante dos moravianos. Não sei se você conhece essa história, mas na Alemanha, no século XVIII, conta-se a história de um grupo que se levantou para orar 24 horas por dia. E esse movimento ele durou quase 100 anos. O movimento dos moravianos. E conta-se a história que era um grupo grande de mais de 2.000 pessoas e 2 jovens com mais ou menos 20 anos. Eles descobriram que em uma ilha próximo à Índia, 3.000 africanos estavam sendo usados como escravos. E conta-se a história que o coração daqueles jovens ele se contorcia só de imaginar que aquelas pessoas passariam o resto das suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então eles tentaram chegar até aquela ilha, mas foram proibidos pelo dono porque não acreditavam no Evangelho, não acreditavam em Deus. Então aqueles jovens eles decidiram tomar uma atitude. Eles decidiram se vender como escravos, porque eles diziam: nós poderíamos até suportar o fato de vivermos confinados pelo resto das nossas vidas, mas jamais suportaríamos saber que tantas almas morreriam sem salvação. Então a história conta que aqueles jovens, quando eles foram se despedir dos seus familiares e de outros, debaixo de orações, de choros, as pessoas perguntavam: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto das suas vidas. E aí conta-se que quando o barco deles já estava indo, eles se levantaram e disseram, a resposta deles foi: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Aqueles homens não tinham a sua vida por preciosa. Eles não estavam pensando em ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas eles estavam ajuntando tesouro nos céus. Eu não estou dizendo aqui que você agora vai largar tudo, vai para outro país, Não. Como eu disse, onde você está é um campo missionário. Aleluia, mas tem aqueles que são ousados o suficientes para ouvir a voz do Senhor e ir. O nosso ministério, ele tem um projeto chamado Acesso Criativo. Não sei se você já ouviu falar. Antigamente as pessoas falavam,
países fechados, países inalcançáveis, onde a perseguição à igreja, aos povos cristãos, né, é muito grande. Mas o nosso ministério entende que essa terminologia ela é errada. Então o nosso ministério ele fala países de acesso criativo. O que é isso? São países onde Deus nos dará criatividade para entrar e alcançar vidas. Porque quando nós falamos países fechados ou declaramos países inalcançáveis, nós iremos colher daquilo que nós estamos falando. Se você diz que aquele lugar é inalcançável, você de fato não vai conseguir alcançar. Mas quando nós dizemos que Deus, através da sua multiforme graça, pode usar a nossa criatividade para alcançar aquelas pessoas, acontecerá. E nós temos missionários que estão nesses lugares. Nós temos uma jovem que o nome falso dela, porque não se pode falar o nome verdadeiro, é a Hassen. Ela está na Jordânia, alcançando pessoas naquele lugar, porque ela não tem a sua vida por preciosa, porque ela entendeu o papel dela na grande comissão. Aleluia! Aleluia, Deus é bom, Deus está disposto a levantar pessoas que são ousadas o suficiente para abrir mão da sua vida em amor a Ele e amor a pessoas, a almas. Nossa igreja, ano que vem, estará enviando, eu não sei se Silmara está aqui, Edivan, não sei se eles vieram hoje, está ali os irmãos. Silmara, fica de pé, Silmara. Nossa irmã Silmara, o irmão Edivan, e esse que vos fala estará indo próximo ano, né, para Campina Grande. Nós estaremos morando lá por um tempo, fazendo a escola de missões. Aleluia. Nós estaremos indo de fato, porque nós entendemos o chamamento, nós entendemos aquilo que está escrito em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E nós queremos obedecer o chamamento do Senhor, nós queremos cumprir o seu propósito. Aleluia. Eu gosto muito de uma frase de Mísia, porque talvez as pessoas não vão entender. Mas Jorge, você vai largar seu escritório por um tempo, você vai deixar sua família, seus amigos. Mas eu lembro de algo que Mísia disse uma vez, e essa frase também eu anotei, marcou minha vida. Ela diz: não espere que as pessoas compreendam as suas atitudes, se elas não enxergam o seu propósito. Talvez as pessoas não compreendam o que você vai fazer por amor a Cristo, mas você compreende, você tem um propósito. O Senhor vai dar direções quando você se posicionar, quando você se levantar para fazer a vontade dEle. Como eu disse aqui, você tem um ministério da reconciliação. Aleluia. Romanos 10, capítulo 10, versículo 11 diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há mais distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, a Bíblia diz que Jesus ele andava por toda parte, fazendo bem, curando. Em determinado momento ele olha para aquelas multidões e ele disse que aquelas multidões estavam exaustas e aflitas e eram como ovelhas sem pastor. Sabe que existem muitas pessoas que estão vivendo nessa terra aflitas e exaustas. E são como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Mas o Senhor deseja te usar. O Senhor deseja te enviar para alcançar essas vidas. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Eu gostaria que de fato você fosse sincero no seu coração, ao dizer ao Senhor se Ele pode te usar. Assim como o profeta disse: Senhor, envia-me a mim. O Senhor pode te usar como alguém que vai obedecer a sua palavra e que vai. Sabe que existem 3 formas de ir. Você pode ir ao campo alcançar vidas, você pode interceder por aqueles que vão, e você pode contribuir de forma financeira com aqueles que estarão indo. Existem 3 formas de fazer missões. Talvez você não vai estar no campo, ativamente falando, mas Deus pode te fazer prosperar, para que você seja um investidor em missões. Talvez Deus não te chamou para ir para outras nações, mas você, disposto a servir ao Senhor e dizer: Senhor, me usa. Eu não estou disposto a ir, mas eu estou disposto a investir. E o Senhor pode te usar como um grande empresário, como um grande empreendedor. Deus pode te trazer as riquezas das nações para que você seja um incentivador. Talvez você no momento não consiga investir, no momento você não consiga ir, mas você pode ser um intercessor.
Você pode cuidar dos missionários, intercedendo, guardando-os em orações, declarando livramento para eles. Aleluia. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Se levante. Igreja do Senhor, se levante. Aleluia. Evangelistas, se levantem. Aleluia. Evangelistas, se levantem. Aleluia. Evangelistas, se levantem. Aleluia. Evangelistas, se levantem. Aleluia. Vem isso muito forte no meu coração. Evangelistas, se levantem. O tempo chegou. Os campos estão brancos. É tempo da grande comissão. Aleluia. Assim como aquela mulher foi alcançada quando teve um encontro com Jesus e alcançou toda uma cidade. Senhor, nós reivindicamos Araripina. Nós reivindicamos Araripina, Senhor. Nos usa, Senhor, para alcançar essa cidade. Nos permite ter encontros com pessoas e influenciá-las. Nós reivindicamos as faculdades, reivindicamos as escolas desse lugar, reivindicamos todos os lugares, os bares. As pessoas serão alcançadas naqueles lugares e verão as suas vidas transformadas. Pessoas sendo livres de vícios em nome de Jesus. Elas não conseguirão mais se satisfazer através dos vícios, porque elas irão provar de uma água viva. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, que se levantem homens e mulheres valentes, homens e mulheres determinados, que estão nesse meio. Aleluia, aleluia. Mas se você está aqui essa noite, eu gostaria que a igreja continuasse orando. Se você está aqui essa noite e você nunca fez uma confissão por Jesus, a Bíblia diz que é crendo com o coração e com a atitude de confessar com a boca. Você precisa confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. E todos aqueles questionamentos, todas aquelas interrogações que você tem, você vai se permitir ser tratado e ser transformado pelo poder do Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quantos que estão aqui já confessaram a Jesus? Levanta a sua mão. Olha a quantidade de pessoas que já confessaram a Jesus. Então, nesse momento, esse apelo, esse convite, você não vai precisar ficar constrangida ou constrangido, porque todos aqui tiveram a oportunidade de um dia receber esse convite e vieram e tiveram as suas vidas transformadas. Aleluia. Então, se você está aqui, você recebeu um convite de alguém e você deseja fazer uma confissão por Jesus. O que é isso, Jorge? É apenas me acompanhar em uma oração. Eu vou te direcionar em uma oração. E a Bíblia diz que você crendo com o coração e confessando, o Espírito Santo vai vir morar dentro de você. E agora não vai ser mais na sua força, não vai ser da sua forma. O Espírito Santo vai te ajudar a realizar todas as coisas. Se você está aqui essa noite e deseja confessar a Jesus, gostaria que você levantasse sua mão. Tem alguém que nunca confessou a Jesus? Alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, que veio essa noite aqui e deseja fazer isso? Tem alguém? Você que nunca fez uma confissão por Jesus, esse é o momento, é o dia que Deus preparou para você. Assim como aquela mulher teve um encontro com Jesus, esse é o momento de você se encontrar com Ele. Tem alguém que deseja fazer essa oração? Aleluia. Você que está nos acompanhando pela internet, se você desejar fazer isso, você pode botar o seu contato no chat. A nossa equipe de mídia, de gestão de culto, vai estar entrando em contato com você. Mas não perder a oportunidade. Não permita que as circunstâncias dessa vida definam quem você é, porque o Senhor já te definiu. Nós somos uma igreja relevante, uma igreja forte, amém? Você pode sentar, só vou te direcionar, indicar alguns livros. Eu espero que você tenha sido abençoado essa noite. Gostaria de indicar esses dois livros, os dois de T.L. Osborne, o grande evangelista. O primeiro, O Propósito de Pentecostes, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Um livro poderoso que vai falar sobre o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Amém? Outro livro, A Vida Abundante, também do mesmo autor, que vai falar sobre por que você foi projetado, por que Deus planejou te criar, o teu propósito nessa terra. Então, aproveita para adquirir bons exemplares. Você pode encontrar ali também no Verbo Shop. Nós temos a biografia do pastor Bud. Nós somos uma igreja que foi
inaugurada, foi fundada por missionários também. E assim como nós fomos alcançados por missionários, nós também estamos enviando missionários para alcançar outros. Amém? Então, que você tenha sido abençoado essa noite, que você possa alcançar vidas. Lembre-se, a grande comissão é urgente, porque os campos estão brancos. Amém? Aleluia. Aleluia.